Olá, estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre um livro incrível, sobre uma mulher incrível e como que teve uma invenção assim incrível e que ela é ignorada até hoje pela sociedade. Pouquíssima gente conhece a história dela, mas a gente pode reverter essa situação com a leitura deste livro. E eu estou falando da única mulher, da Marie Benedict. Acho que é Marie mesmo que pronuncia. Mas enfim, a história então é sobre a Heidi Lamar. Algumas pessoas assim que gostam de cinema clássico de Hollywood, né, ali da época dos anos 40, 50, vai reconhecer esse nome, afinal ela foi considerada a mulher mais linda, né, do mundo na década de 40. É uma atriz que interpretou várias personagens aí e tal. O mais famoso talvez seja o filme de 1993 chamado Ecstasy, onde ela era uma jovem atriz ainda e ela foi a primeira mulher a representar a primeira cena de orgasmo feminino no cinema. E isso marcou, né, a vida da atriz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aí a gente começa a história justamente após, né, o lançamento desse filme, a polêmica sobre essa cena, e ela meio que tenta desconstruir essa imagem, essa atuação anterior, representando então no teatro a grande imperatriz da Áustria, uma apresentação inclusive pela qual ela foi reconhecida, ovacionada, todo mundo adorou e ela se sentiu assim realizada artisticamente com essa apresentação. Ela achou que ela estava realmente indo pelo caminho certo. E essa apresentação acabou chamando a atenção de uma pessoa específica, que eu não sei pronunciar o nome, mas seria Friedrich Mendel, alguma coisa do tipo, mas a gente vai chamar ele aqui de Fritz, como ela chama no livro. E esse cara, tipo, ela não sabia nada dele, ela falou assim, quem que é esse fulano, gente? Eu não sei o que tá acontecendo, quem que é esse? E aí ela vai ficar sabendo que o Fritz é, na verdade, um grande magnata da indústria armamentista e ele é conhecido como o Mercador da Morte. Olha que apelido maravilhoso, né? Pois é, ela chamou a atenção desse cara e ele possui assim, uma influência muito grande dentro do país, não só, né, no país, mas fora também, afinal, naquela época a indústria armamentista dava lucros, né, bastante lucros. E assim, ela foi meio que sondada por ele, né, ele toda hora, quer jantar com ela, dava flores pra ela e tudo mais. E o pai dela, a família, né, da Heidi, o pai na verdade, né, a mãe não. Mas o pai, ele educou ela de uma forma completamente diferente dos padrões da época. Ele fazia questão de educar a filha com as atualizações da política, da economia. Então ela tinha plena noção do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Então assim, a própria questão ali da Alemanha já estava aumentando os burburinhos sobre o tal de Hitler aí, quem que é esse cara, o que ele está querendo fazer. E aí como ela vem de uma família judia, ela meio que se encontrou ali numa sinuca de bico, porque ela sabia da influência do Fritz e ela sabia o que poderia acontecer, né? Afinal, como eu mencionei, já tinha esses burburinhos e ela ficou meio que sem saber, tipo, putz, eu tenho que sair com esse cara, eu ignoro esse cara, eu não tenho uma saída boa na situação. Acabou que ela foi em encontros com ele, eles tiveram um envolvimento ali romântico e tal, e eles acabaram se casando, porque ele mostrou pra ela que ele era um homem belíssimo, um homem de negócios. Ele não tinha aquele viés ideológico, ele simplesmente vendia o produto dele, entendeu? Ele não apoiava nem compactuava com ideologias nenhuma não. Aí tá, a gente vai acompanhar então o casamento dos dois. No começo é aquela maravilha, coisa linda, maravilhosa, participava ali dos eventos e tal. Só que a coisa foi tomando um rumo muito
destrutivo. A gente vê que é um relacionamento extremamente abusivo, tanto psicológico quanto físico, né? A gente vai chegar no físico. E a Heidi, assim, a todo momento ela se sente presa justamente pela influência que o Fritz tem na sociedade. Ela tem certeza absoluta de que se ela abandonasse ele, ela ia sofrer represálias, não só ela, mas a família dela. Então, assim, ela tinha muito medo. Mas as coisas tomaram proporções que se ela não saísse daquela casa, se ela não saísse daquele casamento, ela ia morrer. Isso é fato. Então ela acabou conspirando ali uns planos, né? Foram algumas tentativas. E ela conseguiu sair, né, de fato, da Áustria e foi se... Não é esconder, porque ela acabou virando atriz. E a atriz, assim, não é uma coisa muito escondida. Mas ela se refugiou nos Estados Unidos. E aí, com os contatos ali dela, ela voltou, né, à indústria cinematográfica, onde ela protagonizou vários filmes, ela foi adquirindo muito sucesso e tal, um reconhecimento muito grande. Em contrapartida, a situação na Europa ficava cada vez mais tensa, né? A Segunda Guerra já estava aí para começar. E aí ela acabou desenvolvendo um sentimento de culpa muito grande, porque ela conseguiu sair do país, ela conseguiu dar uma reviravolta ali na vida dela e em busca da segurança, né? Ela tá num país agora extremamente seguro, ela tem uma vida boa, tem amigos, enfim. Então ela se sente culpada porque ela presenciou algumas reuniões ali de negócios do Fritz e tal. E no fundo ela acabou assim, sabia o que ia acontecer. E ela se sente culpada justamente porque ela não avisou ninguém do que o Hitler ia fazer, sabe? Coisas desse tipo. E aí, para trabalhar esse sentimento de culpa, ela acabou tendo a ideia de desenvolver uma coisa que ajudaria na guerra. E assim, como eu mencionei, né, uma dessas reuniões que ela presenciou, ela ficou sabendo de algumas falhas de armamentos, falhas de mecanismos de comunicação e tudo mais. Então ela aproveitou esse conhecimento que ela tinha e que ninguém mais tinha para desenvolver uma ferramenta. E essa ferramenta que ela desenvolveu era para despistar as interferências nas transmissões de sinais de rádio para poder enviar os torpedos. Tipo, a mulher é muito gênia, né? E é justamente a criação, né, que ela teve do pai possibilitou ela desenvolver isso. Ela estava sempre muito ligada ali às tecnologias e tudo mais, até porque era preciso ter esse conhecimento para participar das reuniões lá com o Fritz. Então, assim, ela foi adquirindo, foi lendo esses materiais, e era um assunto que interessava a ela, né? Então ela foi adquirindo esses materiais, foi adquirindo conhecimento, foi conversando com um monte de especialistas e tal, e ela desenvolveu essa máquina aí. Só que é o seguinte, ela mandou essa máquina para patente, né, obviamente, e ela mandou esse mecanismo para... Foi tipo uma espécie de competição, assim. O mecanismo foi aceito, inclusive ele foi levado até o exército norte-americano, ele foi escondido do exército, mas ele não foi aceito, ele não foi implementado, apesar do funcionamento correto dele. Ele não foi implementado nas máquinas norte-americanas porque ele foi feito por uma mulher. Pois é, enfim, é nesse nível o ódio. Mas assim, pouquíssimas pessoas sabem, mas essa máquina, essa ferramenta, né, que ela desenvolveu, é a base para o nosso querido Wi-Fi, é a base para o GPS, é a base para os nossos smartphones, e é a base para o Bluetooth. Então assim, não foi pouca bosta que ela inventou não, tá, gente? Assim, e ela, ao longo ali da vida, ela teve outras invenções, mas ela infelizmente ficou escondida aí na história. Ela inventou isso foi mais ou menos ali no início de 1940,
E só em 1997 que ela foi receber um reconhecimento de tudo que ela, dessa invenção dela e tudo mais, assim, um reconhecimento na comunidade científica, né? Porque eu, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar dela cientista, sempre soube dela atriz. Então, assim, a Marie, né, a autora do livro, ela fez uma pesquisa super profunda, assim, super séria. Você vê que tem bastante coisa aqui, bastante informação no livro. Tem algumas páginas aqui no final em que ela conversa mais um pouquinho, né, sobre a obra, até porque a vida da atriz, da Heidi, lá na Áustria, lá no, né, mais ou menos ali em 1935, 37 e tal, ela é desconhecida a alguns momentos. Então a autora, obviamente, que utilizou da licença poética para preencher algumas lacunas, mas isso não desfavorece a Heidi Lamar, né? Então, assim, é uma pessoa extremamente incrível que desempenhou um papel que poderia ter mudado, né? Se não fosse o preconceito, machismo idiota aí do mundo, a Heidi poderia ter, assim, ter sido a salvadora aí da pátria, né? Então, assim, realmente é uma história muito bacana. Como eu falei, eu não tinha ideia de que isso aconteceu, de que existia essa possibilidade. Então é muito, muito bacana mesmo. Eu gostei demais disso, muito mesmo. Eu super recomendo a leitura desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!